Quero contar uma história para você. Eu creio que essa história tem tudo a ver com a sua vida. Pode ter certeza que essa história pode ser a história da sua vida. E eu preciso da ajuda de vocês para contar essa história. E essa história é de alguém que vive aqui na Terra. Esse alguém é... Hã? De quem? Do homem. Quando eu estou falando homem, não estou falando apenas alguém do sexo masculino, mas o ser humano em geral. E esse homem, ele vive aqui na face da terra e ele tem a intenção de ser feliz. O que ele mais quer é encontrar a felicidade. Mas ele acredita que se ele encontrar os ingredientes necessários nessa vida, ele pode ser feliz. Então, desde que ele nasce, ele deseja ser feliz e ele parte em busca da felicidade. Sabe uma das coisas que ele acredita que ele precisa encontrar para ser feliz? A paz. Ele acredita que se ele encontrar a paz, ele pode ser feliz. Mas ele acredita que paz é ausência de conflitos. E eu creio que você já observou a sua vida. Houve algum dia na sua vida em que você não teve nenhum conflito sequer? Em que as coisas da sua vida sempre esteve... em que as situações da sua vida estevem sempre do jeito que você gostaria? Houve algum dia? Eu creio que não. Se você prestar atenção, se paz for ausência de conflito, jamais eu e você poderemos encontrar paz, porque nós sempre temos dificuldades. E esse homem, ao invés de encontrar paz, sabe o que ele encontrou na vida? Encontrou lutas. Ele tem dificuldades, lutas dentro de casa, ele tem lutas no serviço, luta com seus vizinhos, com seu pai, com a esposa, com o marido, com filhos. A sua vida é cheia de conflitos. Ao invés de paz, ele encontra lutas. Mas esse homem, ele parte em busca de uma outra coisa, porque ele acredita que se ele alcançar essa coisa, ele pode ser feliz. Ele parte em busca de amor. Ele acredita que se ele encontrar a pessoa certa, aí sim ele vai ser feliz. Mas sabe o que acontece? Ele percebe que as pessoas não estão muito aí com ele. Mesmo estando no meio de uma multidão, às vezes ele está sem esse amor que ele tanto procura. Sabe? Porque as pessoas no mundo, elas são egoístas. E ao invés de amor, sabe o que esse homem encontra? Encontra a solidão. Ele percebe que ele está sozinho. Ninguém se preocupa com ele. Ninguém pode satisfazer ele. Mesmo as amizades, ele acaba encontrando um amigo, acaba encontrando uma namorada, acaba encontrando um marido, uma esposa. E conforme vai passando o tempo, ele troca de marido, troca de esposa. E a vida dele continua ainda sem paz, sem amor. Só sendo lutas e solidão. Mas sabemos que esse homem, assim como um bom brasileiro, ele é cheio de fé. Ele tem esperança de que um dia as coisas vão mudar. Um dia vai entrar um presidente que vai resolver todos os problemas do país. E aí ele vai poder desfrutar de paz e amor. Ele acredita que um dia ele vai encontrar a pessoa certa e tudo vai resolver na vida dele. Mas ele percebe que conforme vai passando o tempo, ao invés de encontrar paz, amor, ele encontra lutas, solidão, e ao invés de encontrar fé, ele acaba encontrando cada vez mais medo. Medo de viver. Medo de enfrentar os problemas. Medo de sair na rua. Medo de ser assaltado. Medo de perder a esposa, de perder o marido. Medo de perder o filho. Medo de ficar doente. Medo de perder o emprego, medo da solidão, medo das guerras, medo da dengue, medo da AIDS, medo de todas as coisas que estão aí. O homem vive em crise. Mas sabe, geralmente esse medo é por causa das coisas erradas que ele fez. E essas coisas erradas acabam chateando as pessoas que estão ao seu redor. E cada vez mais ele desfruta de solidão. E por causa das coisas erradas que ele fez, ele parte em busca de perdão.
Ele sabe que ele precisa pedir perdão e encontrar o perdão para as coisas erradas que ele fez. Mas sabe, ao invés de perdão, o que ele encontra? Cada vez mais ele encontra a culpa. As coisas erradas que ele fez martelam a sua cabeça dia e noite. Mesmo quando ele está numa festa, mesmo quando ele está numa balada, mesmo quando ele está curtindo a vida, quando ele chega no seu quarto à noite e coloca a sua cabeça no travesseiro, a culpa o atormenta. Ele busca paz, amor, fé e perdão, mas ele encontra lutas, solidão, medo e culpa. Sabe por quê? Porque ele se afastou do ser mais importante para a sua existência. Ele se afastou do único ser que poderia resolver todos os seus problemas nessa face da terra. Ele se afastou de quem? De Deus. E pelo fato dele ter se afastado de Deus, ele não pode encontrar amor verdadeiro, ele não pode encontrar a verdadeira paz, ele não pode ter uma viva esperança e ele não pode ter perdão. O homem longe de Deus, ele só encontra lutas, solidão, medo e culpa. Essa é a sina de todo homem que está longe de Deus. Mas sabe, no fundo, esse homem sabe que os problemas dele são principalmente porque ele está longe de Deus. Então, esse homem que está longe de Deus, ele parte à procura de Deus. E ele acredita que, se ele for uma pessoa boa, fazer boas obras, ele pode alcançar a Deus. Mas ele acaba percebendo que, mesmo sendo uma pessoa boa, mesmo fazendo boas obras, ele ainda está muito distante de Deus. Aí sabe o que ele faz? Ele parte então para uma religiosidade. Ele acredita que, indo a uma igreja, ele pode encontrar a verdadeira felicidade. Mas quando ele percebe, ele ainda, mesmo indo a uma igreja, ele está muito longe de Deus. E ele começa então a ler a Bíblia, ele começa a dar oferta, ele começa a fazer tantas coisas, mas quando ele acaba olhando para a vida dele, ele percebe ainda que há um vazio dentro do seu coração, porque ele ainda está muito distante de Deus. Atrás de filosofia, atrás de tantas coisas que não preenchem o coração dele. Mas sabe por quê? Porque quando ele busca Deus, ele esbarra numa barreira intransponível. Sempre que esse homem busca a Deus, ele acaba esbarrando nessa barreira e ele não tem como superar essa barreira que o impede de chegar a Deus. Sabe como chama essa barreira que impede qualquer homem de chegar a Deus? Se chama pecado. A Bíblia é muito clara quando diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, de maneira que Ele não nos ouve. Não é que Ele não responde a nossa oração. Quando o homem está em pecado, a Bíblia diz que Deus nem ouve a sua oração. E a Bíblia diz que todos pecaram e todos estão separados e carecem da glória de Deus. Não há um ser humano na face da terra que não tenha pecado. E todo ser humano que está em pecado tem essa barreira que o impede de chegar a Deus. Isso a Bíblia mostra de maneira muito clara. Mas sabe, graças a Deus que a Bíblia não para aí. Graças a Deus que a Bíblia mostra que nós temos um Deus amoroso. Que quando ele percebeu que o homem estava tentando chegar a ele, mas não podia por causa do pecado, esse Deus amoroso decidiu vir até esse homem por meio da pessoa do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz assim, que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não morreu por nós porque nós um dia nos tornamos bonzinhos, porque um dia Ele olhou para nós e viu que tinha algo de bom em nós. Deus, Ele morreu
ou melhor, enviou seu Filho para morrer na cruz por nós, única e exclusivamente porque Ele nos amou. E dessa forma, Ele prova o seu amor para conosco. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus sabia que eu e você, que nós somos incapazes de chegarmos até Ele pelas nossas próprias forças. Por isso que Ele mesmo decidiu vir até nós na pessoa do Senhor Jesus. Através de Jesus, nós temos ligação com o Pai. A Bíblia é muito clara quando Jesus diz ali no Evangelho de João, que ele fala assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A única forma de qualquer ser humano chegar a Deus é por meio de Jesus. A Bíblia também, Paulo diz ali em Timóteo assim, só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Esse Jesus que nós estamos hoje celebrando a sua ressurreição, foi aquele que veio aqui na terra, viveu sem pecado e entregou a sua vida para que eu e você pudéssemos ter vida através do sangue dele. E agora, nós sabemos que hoje nós estamos celebrando não a morte de Jesus, mas estamos celebrando a ressurreição. Sabemos que ele morreu, depois de uns 40, 50 dias vivendo aqui com seus discípulos, a Bíblia diz que ele subiu ao céu. Ele ressuscitou e subiu ao céu. E hoje ele está reinando soberanamente à destra do nosso Deus. Ele está ali no céu. Mas sabe, ele prometeu que um dia ele voltaria. E quando ele voltar, ele vai encontrar dois tipos de pessoas aqui na terra. E tenha certeza, você é um desses dois tipos. Ou você é um, ou você é o outro. Não tem meio termo. Ou você vai estar de um lado, ou você estará de outro. Quando ele voltar, haverá dois tipos de pessoas com dois tipos de corações diferentes. O primeiro tipo de pessoa que ele encontrará aqui quando ele voltar é uma pessoa assim. Que ela vive para quem? Para ela mesma. Tudo é para ela. Ela só faz o que ela quer, do jeito que ela quer, na hora que ela quer, apenas para o seu bel prazer. Ela está preocupada com ela mesma. Para ela, o que importa é a vida dela. E ela não está nem um pouquinho preocupada com as outras pessoas. E ela também não está nem um pouquinho preocupada com o que Deus deseja dela. Embora ela possa ser uma pessoa que faça, às vezes, boas obras, que às vezes ela pode até ajudar uma pessoa ou ajudar outra, mas ela não está pensando em aliviar o sofrimento da outra pessoa. Ela está pensando naquilo que ela vai ganhar fazendo boas obras. Então, até mesmo quando ela faz algo de bom, ela não está pensando em aliviar o sofrimento da outra pessoa, mas está pensando nela mesma. Mas a Bíblia também afirma que haverá um outro tipo de pessoa quando Jesus voltar. O outro tipo de pessoa é a pessoa que um dia entregou a sua vida a Jesus. É a pessoa que um dia reconheceu que precisava de um Salvador, que ela era incapaz de se salvar. E por isso entregou a sua vida e um dia recebeu Jesus como o seu Salvador. O Evangelho de João, Jesus afirma assim, que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A maior mentira que o diabo espalhou no mundo é que todo mundo é filho de Deus. A Bíblia afirma que somente quem se arrepende e recebe Jesus como o seu Salvador tem o poder de se tornar filho de Deus. Quem não recebe Jesus continua sendo criatura de Deus. Você pode conferir lá na sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12, afirma isso. Mas sabe, é necessário para ter ligação com Deus o novo nascimento. A Bíblia fala que é necessário nascer de novo para poder ver o reino do céu. E você sabe
o dia do seu nascimento físico. Quando você nasceu do seu pai e da sua mãe, é um fato que aconteceu e você fala, eu nasci 28 de fevereiro de 1970. E todos vocês lembram. E eu me lembro muito bem também o dia que eu nasci espiritualmente, em que uma pessoa chegou para mim e falou que não adiantava eu fazer boas obras, ir na igreja e ser uma pessoa que leia e façam coisas interessantes para poder chegar a Deus. Era necessário nascer de novo, era necessário ter um relacionamento com Deus. E ele disse ainda que eu buscasse paz, amor, fé e perdão, sem nascer de novo, sem receber Jesus como meu Salvador, eu poderia só encontrar lutas, solidão, medo e culpa. E é interessante que eu achava que eu já tinha Jesus. Eu achava que eu já tinha recebido Jesus. Mas ele perguntou, da mesma forma como você sabe o dia do seu nascimento, você consegue lembrar o dia que você recebeu Jesus? Eu falei, não. Então ele falou, provavelmente então você nunca abriu o seu coração para receber Jesus de maneira consciente. E se você olha para trás, e se eu perguntar, você lembra o dia que você nasceu de novo? O dia que você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador? Se você não lembra desse dia, provavelmente você nunca tomou essa decisão de maneira consciente. Mas hoje você está aqui assistindo e você percebe que você tem um coração dessa forma. E que, na verdade, você realmente não vive para Jesus. Você não consegue desfrutar paz. Você não consegue desfrutar do amor, da fé e do perdão. A sua vida se parece mais com isso. Lutas, tristeza, solidão, medo, culpa. Então, provavelmente, a sua vida é assim. Embora você diga que seja cristão, embora você diga que já tenha recebido Jesus, mas você nunca o recebeu, nunca o convidou para ser o seu Senhor e Salvador. Então, você hoje descobriu o que é que eu tenho que fazer para ser de Jesus? O que é que eu tenho que fazer para me ligar novamente a Deus? O que eu tenho que fazer para desfrutar paz, amor, fé e perdão? Você precisa fazer duas coisas. Primeiro, você precisa se arrepender, ou seja, mudar. Talvez você confiava em você mesmo, nas suas obras, nas suas boas ações, na sua bondade que você pensa que tem, mas você hoje reconhece que sempre que você confiar em você, você vai bater naquela barreira que se chama pecado. E hoje você reconhece que não é por você mesmo, mas você quer mudar. Hoje você quer confiar em Jesus. Então, além de mudar, você precisa crer, ou seja, confiar que não é pelas suas próprias forças, mas é pela obra que Jesus fez ali na cruz do Calvário que você pode ser salvo. Você não vai ser salvo pelas suas obras, mas sim pela obra que Jesus fez. Sabe? Quando Jesus ele voltar, ele vai encontrar esses dois tipos de pessoa. Mas infelizmente, esse tipo de pessoa aqui, para Jesus, não serve. Mas a promessa dele é que para aqueles que um dia receberam ele como seu Salvador, aqueles que um dia entregaram a sua vida a Jesus, esses também um dia vão reinar com ele. E ele pode voltar a qualquer momento. Sabe, as pessoas acreditam que o que segurou Jesus ali na cruz foram os cravos. Foram os soldados romanos que colocaram a coroa nele. Mas a Bíblia é muito clara quando diz que Jesus ele é Deus. E esses cravos não podiam detê-lo. Se ele quisesse, ele poderia descer da cruz. Ele podia clamar ao Pai e o Pai enviaria milhares e milhares de anjos para livrá-lo ali da cruz. Não foi cravo, não foram os soldados que seguraram Jesus ali na cruz. Sabe o que foi que segurou Jesus ali na cruz? Foi o amor. O amor por você. O amor por mim. A Bíblia diz que ele nos ama com amor incondicional.
A Bíblia diz que Jesus nos ama a ponto de morrer por causa dos nossos pecados. Lembra o que eu falei a princípio? O que nos separava de Deus? Era o quê? Os pecados. Mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E Jesus morreu e ressuscitou. E a Bíblia é muito clara quando diz que ele ali na cruz fez o quê? Ele derramou sangue tão puro, tão precioso, para que eu e você pudéssemos ser alcançados e lavados por esse sangue maravilhoso. Jesus derramou o próprio sangue para que você pudesse ter perdão dos pecados. E se você está aqui essa noite e você entendeu que por mais que você lute, jamais você poderá chegar a Deus pelas suas próprias forças, mas Deus ele te amou de tal maneira que ele já providenciou um caminho. E Jesus é bem claro quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem outra maneira de você chegar a Deus e alcançar paz, amor, fé e perdão, se não for por meio de Jesus. Se você viver e passar por essa vida sem entregar a sua vida a Jesus, a sua vida será do começo ao fim, lutas, solidão, medo e culpa. E a Bíblia diz, Jesus ele afirma, o sangue de Jesus, João afirma, o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A única forma de você ter o perdão dos seus pecados, os seus pecados purificados, é recebendo Jesus como seu Senhor e Salvador. E nesse momento, para encerrar, eu gostaria de orar. Talvez você que está aqui assistindo, você percebeu que a sua vida se parece mais com essa do que com essa aqui. E hoje você deseja entregar a sua vida a Jesus. Eu quero desafiar, pode apagar a luz, pode deixar do jeito que estava. Eu quero desafiar você a orar comigo entregando a sua vida a Jesus. Eu vou fazer uma oração e se você entende que o melhor que você pode fazer é entregar a sua vida a Jesus, ore comigo. Eu vou falar frase a frase e você repete comigo entregando a sua vida aos cuidados de Jesus. Saiba, ninguém pode cuidar da sua vida melhor do que Jesus. Ninguém, nem você mesmo. Jesus é a solução de Deus para a sua vida. Ore comigo. Vamos orar. Repita comigo. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Eu abro a porta da minha vida e Te recebo como meu Senhor e Salvador. Eu reconheço que sou pecador e que preciso do Teu perdão. Lava a minha alma, lava a minha vida, purifica-me com o Teu sangue e me dê a vida eterna. Ajuda-me a desfrutar da Tua paz e do Teu amor, da viva esperança e do Teu perdão. Amém. Pode acender. Deus abençoe você. E essa é a mensagem do Evangelho. Jesus morreu por causa dos nossos pecados, mas Ele ressuscitou para nos justificar, para nos defender diante de Deus. Que Deus abençoe você e que essa mensagem possa ficar no seu coração e que você possa sempre lembrar desse grandioso amor.